Olá! A gente olha para um recém-nascido e só consegue pensar em fofura, né? Mas a verdade é que, nos bastidores, logo nos primeiros dias de vida, eles já estão travando algumas batalhas bem sérias. E é sobre duas delas que a gente vai conversar hoje: as infecções e a icterícia. São duas condições super comuns, mas que podem ser bem perigosas se a gente não entender direito o que está acontecendo. E aí fica a pergunta, né? Como é que as ameaças chegam num bebê que parece estar tão protegido dentro do útero? A gente imagina o útero como uma fortaleza, uma bolha perfeita. Só que não é bem assim. A verdade é que existem sim várias brechas, vários caminhos que as infecções podem percorrer para chegar até o bebê. Certo, então vamos entender isso em detalhes. É como se existissem quatro autoestradas principais que os germes usam para chegar no recém-nascido. Vamos explorar cada uma dessas rotas que, a olho nu, são completamente invisíveis. Vamos pensar de um jeito fácil. A primeira via, a transplacentária, é a linha de suprimentos, a placenta. Só que às vezes, junto com os nutrientes, vem um contrabando perigoso. A segunda é a via ascendente. Pensa numa escalada mesmo, de germes que sobem do canal de parto até o útero. A terceira, a perinatal, é tipo passar por um corredor polonês bem na hora do nascimento. E a quarta, a pós-natal, pode acontecer depois que o bebê já nasceu. Até as primeiras refeições, como a amamentação, podem ser uma porta de entrada. O legal deste quadro é que ele organiza tudo direitinho. Dá para ver claramente como o momento da infecção muda dependendo da rota. A sífilis, por exemplo, consegue cruzar a placenta durante a gestação. Já o HIV pode ser transmitido ali, durante o parto, ou até depois, pela amamentação. Cada rota tem seus vilões específicos e seu próprio cronograma de ação. Ok, agora que a gente já conhece as rotas, vamos conhecer os culpados. Existe um grupo de infecções que é tão famoso, tão notório, que os médicos criaram até um acrônimo para nunca se esquecerem deles. É quase uma lista de mais procurados das infecções em recém-nascidos. E o acrônimo é esse aí, STOCHZ. Cada letra representa um vilão. Sífilis, toxoplasmose, outras, aqui entra o Zika, por exemplo, rubéola, citomegalovírus e herpes. Cada uma dessas infecções pode causar problemas seríssimos no desenvolvimento do bebê. E é exatamente por isso que a triagem durante o pré-natal é tão importante. Olha que fascinante essa pista que os médicos usam. Às vezes, essas infecções deixam pequenas cicatrizes de cálcio no cérebro do bebê, as chamadas calcificações. E o incrível é que o lugar onde essas cicatrizes aparecem pode indicar qual foi o vírus. Se elas estão perto do centro do cérebro, onde tem líquido, a suspeita cai sobre o citomegalovírus. Se estão mais perto da superfície, aí o Zika vira o principal suspeito. É um verdadeiro trabalho de detetive, né? O ponto principal aqui é que cada uma dessas infecções do grupo STORTS deixa uma espécie de cartão de visita. A rubéola, por exemplo, costuma causar uma tríade clássica de problemas no coração, nos olhos e na audição. Já o herpes muitas vezes dá o ar da graça, como bolinhas na pele. Esses sinais clássicos são pistas vitais que ajudam os médicos a identificar o invasor correto o mais rápido possível. Agora, vamos dar um foco especial em uma dessas infecções, uma que serve como um estudo de caso muito poderoso sobre a importância do pré-natal, uma doença que, em pleno século XXI, simplesmente não deveria mais existir em bebês. Essa frase é muito forte. E sabe o que ela quer dizer? Que cada caso de sífilis em um recém-nascido não é só uma tragédia individual para aquela família. É um sinal de que o sistema de saúde pública falhou. Falhou em proteger aquela mãe e, consequentemente, aquele bebê. Para evitar que a sífilis passe para o bebê, o tratamento da mãe precisa ser perfeito, sem margem para erro. Tem que ser com penicilina, tem que ser concluído no mínimo 30 dias antes do parto e não basta dizer que tratou. É preciso ter exames de sangue que comprovem que o tratamento funcionou. Se qualquer um desses 3 pontos falhar, o tratamento é considerado inadequado e o bebê continua em altíssimo risco. E se a infecção não for evitada, os primeiros sinais de alerta começam a pipocar logo depois do nascimento. Um nariz que não para de escorrer, lesões na palma da mão e na planta do pé, são como os primeiros gritos de socorro que o corpo do bebê emite. E se mesmo com esses sinais o tratamento não acontecer, as consequências viram cicatrizes. E o pior, cicatrizes permanentes, irreversíveis. Deformidades nos dentes, nos ossos, surdez. São marcas de uma falha que poderia e deveria ter sido evitada lá atrás. Bom, vamos mudar de assunto agora e falar de uma condição que afeta a imensa maioria dos recém-nascidos, a icterícia.
aquele tom amarelado na pele, sabe? A gente vai entender quando isso é só uma fase de adaptação e quando vira um baita sinal de alerta. Basicamente, é uma tempestade perfeita de 3 fatores. Primeiro, o corpo do bebê está produzindo uma quantidade enorme de uma substância chamada bilirrubina. Segundo, o fígado do recém-nascido é como um funcionário novato, ainda está aprendendo a trabalhar e é meio lento para processar tudo isso. E para completar, uma parte do que o fígado já conseguiu processar acaba sendo reabsorvida no intestino e volta para a fila. É uma sobrecarga total. Certo, mas e aí, como saber o que é normal e o que é perigoso? A resposta está no tempo e na velocidade. E a regra de ouro, a mais importante de todas, é: se um bebê fica amarelo nas primeiras 24 horas de vida, isso é sempre um sinal de alerta. Sempre, não tem discussão. Outra pista crucial para os médicos é a rapidez com que esse amarelão aumenta. Se sobe muito rápido, acende a luz vermelha. E por que tanta preocupação? Por causa do pior cenário de todos, uma complicação chamada Kernicterus. É quando essa bilirrubina, que em excesso é tóxica para o cérebro, consegue furar a barreira de proteção do sistema nervoso e se deposita em áreas superimportantes, que controlam o movimento, causando um dano cerebral permanente e devastador. E aqui vem a mensagem mais importante de todas. O Kernicterus, essa forma horrível de dano cerebral, é quase 100% evitável. Com um simples acompanhamento e com tratamentos como a fototerapia, que é basicamente um banho de luz especial, o cérebro do bebê fica protegido. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Num mundo onde a gente tem soluções tão simples e eficazes, por que alguma criança ainda sofre as consequências de condições que a gente sabe exatamente como prevenir?